presente há 118 anos neste chão sul-mineiro, aqui hoje nos reunimos neste momento de júbilo e esperança, em que as portas da nossa catedral estão abertas para acolher Dom Walter Jorge Pinto, aquele que o Senhor nos envia como um verdadeiro presente. Acolhamos o nosso novo bispo diocesano, que entrará pela primeira vez nesta sua igreja catedral. Saudemos o nosso pastor com uma calorosa salva de palmas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja convosco. Irmãos e irmãs em Cristo, estamos aqui hoje para acolher e empossar o 8º bispo da Diocese da Campanha. Por isso, mando que sejam apresentadas ao Colégio dos Consultores e lidas a todo o povo de Deus as letras apostólicas com as quais o Santo Padre, o Papa Leão XIV, nomeia o novo bispo desta diocese.
Leão, bispo, servo dos servos de Deus, ao venerável irmão Walter Jorge Pinto, até então bispo de União da Vitória, agora constituído como bispo da Sé da Campanha no Brasil. Saudação e bênção apostólica. Embora seja a Igreja de Deus, toda ela ordenada em distintos graus, a fim de que subsista a unidade do corpo sagrado, a partir dos diversos membros, todos, no entanto, no dizer do apóstolo, em Cristo somos um. Por esse motivo, agindo novamente para que as comunidades cristãs, eventualmente, não se dispersem por causa da ausência de seus legítimos pastores, nós, perfazendo diligentemente o munus petrino, volvemos nosso pensamento à Sé da Campanha, no Brasil, que após a transferência do venerável irmão Pedro Cunha Cruz à circunscrição de Nova Friburgo, espera a chegada de um novo guia e orientador na vivência espiritual da fé cristã. Portanto, decidimos confiar a Ti, venerável irmão, este ofício, sendo um impulso forte no ministério a Ti entregue, para que seja confiada a Ti uma tarefa e um ministério de particular importância. Por conseguinte, com certeza das coisas acima mencionadas, bem como embasados no parecer do dicastério dos bispos, pela nossa apostólica autoridade, desligando-te do vínculo com a Sé anterior, nomeamos-te bispo de Campanha no Brasil, concedendo-te todos os privilégios, direitos e deveres, juntamente com as obrigações inerentes. Será teu dever comunicar este nosso decreto tanto ao clero quanto ao povo, confiados ao teu cuidado, para que confiança e fé brotem neles sinais de amor filial. Enfim, venerável irmão, exortamos-te a empenhar cotidianamente tuas forças na pregação do Evangelho, sempre precedida e sustentada por tua fervorosa oração diante do Santíssimo Sacramento. Dado em Roma, junto a São Pedro, no dia 7 de novembro do ano santo de 2025, primeiro do nosso pontificado. Papa Leão XIV. A leitura das letras apostólicas do Papa Leão XIV sela a nossa comunhão com a Igreja de Roma e confirma Dom Walter Jorge, que é enviado pelo sucessor de Pedro. A seguir, 2 gestos revelarão a sua missão. Ao receber o báculo, ele assume o encargo de pastor que caminha junto às suas ovelhas. Ao sentar-se na cátedra, ele assume o posto de vigia
ensinado por São Gregório Magno. Ocupa o lugar alto pela humildade de quem precisa enxergar longe para proteger o rebanho e servir a verdade. Acompanhemos com gratidão a posse do nosso 8º bispo diocesano. Convosco sou cristão, e para vós, bispo. Citação de Santo Agostinho, que expressa a humildade e o serviço no ministério episcopal. Isto é, o bispo, embora exerça um ofício de autoridade, é antes de tudo um cristão igual aos fiéis, um irmão no corpo de Cristo. O Papa Leão XIV retomou Santo Agostinho, lembrando que tanto o pastor quanto o rebanho estão unidos em Cristo pela fé, reforçando assim a ideia de uma igreja sinodal. Dom Walter Jorge: somos povo de Deus a caminho, que há mais de 118 anos, como igreja particular, experimentamos a ternura do cuidado divino neste rincão sul-mineiro. Isto ficou visível quando, a 7 de novembro, nossos corações se encheram de alegria e gratidão por causa da vossa eleição como nosso 8º bispo diocesano. O que se espera de um bispo? Aquilo que a igreja apresenta no diretório para o ministério pastoral dos bispos. O bispo deve manifestar com sua vida e com seu ministério episcopal a paternidade de Deus, a bondade, a solicitude, a misericórdia, a doçura e a confiança de Cristo, que veio para dar a vida e para fazer de todos os homens uma só família reconciliada no amor do Pai. Muito nos conforta Dom Walter Jorge quando olhamos para o Senhor e percebemos que busca ser este bispo que a igreja espera de seus pastores. Pastor é a imagem, conforme o documento supracitado, ilustra o conjunto do ministério episcopal. A nossa amada diocese da Campanha, onde se encontra agora o vosso rebanho, Dom Walter Jorge, vai dos contrafortes da Mantiqueira às águas serenas do Lago de Furnas, somando mais de 15.000 quilômetros quadrados, com uma população um pouco superior a 850.000 habitantes. Ela está dividida em 49 municípios, em 73 paróquias, uma região pastoral. É uma realidade predominantemente rural,
com 365 comunidades urbanas e 622 comunidades rurais. Está dividida em 8 franias, mas é um povo muito religioso, com forte traço da piedade popular. Por isso temos 6 santuários, 2 beatos, Padre Victor em Axica, uma venerável Madre Teresa Margarida e um servo de Deus, Dom Otto. Temos a presença de 24 comunidades religiosas, com mais de 105 religiosos professos, mais de 25 diáconos, transitórios e permanentes, mais de 117 padres diocesanos, 3 seminários com mais de 40 seminaristas e leigas consagradas. Assim, Campanha acolhe o Senhor como nosso bispo, nosso pastor, com espírito de fé e esperança, porque vem até nós por Jesus e pelo Evangelho, trazendo no alforge o esplendor da caridade pastoral. Que seja um pai que corrige e orienta, o irmão que apoia e ajuda a caminhar, e um amigo em quem podemos confiar em todos os momentos. Seja bem-vindo, Dom Walter Jorge Pinto. A Diocese da Campanha vos recebe com o coração aberto. Caminharemos juntos, guiados pelo Espírito, para que nossa igreja particular seja sinal vivo do amor de Deus no mundo. Que vosso ministério frutifique abundantemente para a glória de Deus e o crescimento do reino em nossa terra. Que Nossa Senhora do Carmo, nossa padroeira, envolva o Senhor com seu manto de proteção e interceda em vosso favor, para que seja feliz vendo o progresso das ovelhas. Acolha o nosso abraço fraterno. A autoridade na igreja é, antes de tudo, serviço e amor. Agora, os representantes do clero, dos leigos e autoridades civis aproximam-se para selar a comunhão com seu novo pastor, num gesto de respeito e confiança filial. Realiza-se aqui o sonho de Santo Inácio de Antioquia, que os padres e o povo estejam unidos ao bispo, como as cordas estão unidas à cítara, formando uma só canção de louvor ao Pai. E para coroar este encontro, ouviremos a própria alma de Dom Walter Jorge, um canto de sua autoria que revela o segredo de sua vocação. Enquanto a diocese lhe promete unidade, ele canta sua entrega total a Cristo. Deixemos que a melodia nos envolva neste mistério de 2 fidelidades, a do rebanho ao seu bispo e a do bispo ao seu Senhor, numa entrega da qual nunca se volta atrás. Te escolhi para te servir, para te amar. Te escolhi para ser o centro do meu viver. E por isso eu quero agora dar-te o meu coração mais uma vez, como há tanto tempo um dia eu fiz. Eu te escolho outra vez. Caminhei por 1000 caminhos que 1000 vidas me podiam dar, por tanta estrada que a tantos destinos me podiam levar. Mas quando eu te encontrei,
dia. Me consagrei a ti para ser eternamente teu. Me entreguei a ti e não voltarei atrás, meu Deus. Quero caminhar sempre adiante, neste abraço que sempre vai crescer, numa entrega total. Tu és meu Deus. Caminhei por 1000 caminhos que 1000 vidas me podiam dar, por tanta estrada que a tantos destinos me podiam levar. Mas quando eu te encontrei, o brilho deste encontro superou, Senhor, tudo que eu conhecia. Me consagrei a ti para ser eternamente teu. Me entreguei a ti e não voltarei atrás, meu Deus. Quero caminhar sempre adiante, neste abraço que sempre vai crescer, numa entrega total. Me consagrei a ti para ser eternamente teu. Me entreguei a ti e não voltarei atrás, meu Deus. Quero caminhar sempre adiante, neste abraço que sempre vai crescer, numa entrega total. Tu és meu Deus. Foste tu quem primeiro me escolheste. Nunca mais eu vou voltar atrás. Nunca mais eu vou voltar atrás. Aconteça o que acontecer, não voltarei Antes de prosseguirmos com a celebração, eu pediria ao cônego Luzair que ficasse em pé, por favor. Está aqui. Ele que conduziu a diocese durante a sua vacância. Nós temos para com ele uma dívida de gratidão muito grande por todo o bem que ele fez, pela dedicação com que conduziu aqui a missão tão complexa. Eu peço a todos então uma salva de palmas em agradecimento ao cônego Luzair. Muito obrigado ao senhor. Podemos continuar em pé. Agora o nosso louvor sobe ao Senhor, a Santíssima Trindade. Cantemos o hino do Glória. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com seus santos anjos. Palavra da salvação. Glória a vós, Eu vou pedir licença aos senhores bispos para eu poder me dirigir ao povo mais próximo a eles, também a vocês que aqui estão. Caros irmãos e irmãs, que alegria estarmos aqui reunidos na presença daquele que é a razão última de todas as coisas e que em Jesus Cristo nos fez e faz saber do seu amor incondicional pela humanidade. Quero saudar aos meus irmãos, os bispos, agradecê-los pela presença. Saúdo de modo especial Dom José Luiz Magela, arcebispo metropolita de Pouso Alegre, e Dom José Lanza, bispo da nossa vizinha diocese de Guaxupé, aos quais agora me associo.
para vivenciarmos de modo fraterno a missão episcopal na província de Pouso Alegre. Saúdo também aos meus antecessores, Dom Diamantino e Dom Pedro Cunha, em nome dos quais saúdo os demais bispos aqui presentes. Muito obrigado a vocês pela presença, repito uma vez mais. Digo a todos os senhores que é uma honra e uma grande alegria tê-los nesta celebração de posse, pois isso demonstra o apoio e a amizade que deve nortear nossa ação evangelizadora de modo colegiado. Aos estimados padres do clero secular e religioso da Diocese da Campanha e de outras dioceses aqui presentes, acolho agora com grande satisfação, bem como aos seminaristas. Obrigado, padres, obrigado, diáconos, obrigado por serem de Cristo Jesus, obrigado por estarem doando a vida de vocês na tarefa do reino, obrigado pelo testemunho e muito obrigado pela presença de vocês neste momento sagrado. As religiosas e religiosos, mulheres e homens corajosos, que sinalizam com sua consagração ao Senhor aquela realidade misteriosa que aponta para todos que a vida é muito mais do que os nossos sentidos podem captar, que há uma realidade pela qual vale a pena perder a vida para ganhá-la. Pela consagração de vocês, religiosas, religiosos, e pela presença que hoje louvo ao Senhor. Acolho com reverência também as autoridades civis, saudando a todos os demais na pessoa do excelentíssimo senhor prefeito de Campanha, o senhor Roberto da Silva, e nas pessoas dos senhores Gabriel e Cristiano. Saúdo as autoridades militares e da Polícia Civil. Em suma, desejo aqui agradecer a presença dos senhores e senhoras, pois além de nos honrar, demonstra o apreço que tem pela nossa igreja. Muito obrigado a vocês. Queridos irmãos e irmãs, a amizade é algo tão nobre que Deus nos chama amigos e não servos, e ensina na sua palavra em Eclesiástico, no capítulo 6, versículo 14, que quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Assim quero manifestar aqui o meu grande contentamento pela presença dos inúmeros amigos e amigas, vários de uma amizade já de longa duração e provenientes da Diocese de União da Vitória e de outras cidades por onde vivi a minha vida ao longo das várias etapas. Amigos de Ubá, de Viçosa, de Barbacena, de Ponte Nova e tantas outras mais. Saber que além de irmãos no Senhor, nos tornamos também amigos que se escolhem, que se amam, que se apoiam numa amizade que resiste à prova do tempo. Isto possui um valor incalculável. Queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. A Diocese de União da Vitória, que veio aqui se despedir, não de um modo definitivo, mas de um modo mais agora ligado à missão. Eu queria pedir que ficassem em pé, por favor, os que vieram, porque é muito preciosa a presença de vocês. E eu pediria uma salva de palmas em agradecimento. Obrigado. Foi em União da Vitória, minha primeira diocese, que eu aprendi a olhar a igreja com o olhar de bispo. Foi ali que eles me ajudaram a entender a missão de bispo. Nunca mais eu vou esquecer vocês. Nunca mais eu vou esquecer aquilo que o Senhor nos fez viver juntos. Bem, eu acredito que todos aqui também concordam
que a família é a base de tudo, não só da sociedade, mas também da vida pessoal de cada um de nós. Nós sabemos que a família é aquele, diríamos assim, lugar e aquela condição aos quais queremos sempre voltar, com a qual desejamos sempre estar. Assim, não posso deixar aqui de saudar os meus queridos familiares, que peço agora fiquem em pé, por favor. Minha querida mãe, Maria Aparecida, conhecida como Cici, mulher que nos ensinou a fé desde pequenos, não só com palavras, mas com um testemunho vivo, engajado, que subia morros, que dava catequese, que se engajava em tudo o que podia para ajudar na tarefa do reino. Aos meus irmãos que aqui estão, meu irmão Eduardo, minhas 3 irmãs, Elizabeth, Angélica e Rose, meu cunhado Ivo e cunhada Karine, meus sobrinhos e sobrinhas, queridos familiares, muito obrigado pela presença e pelo apoio incondicional de vocês. A família de todos nós, vamos agora dar uma salva de palmas, nunca nos esqueçamos. Aos nossos irmãos e irmãs também de outras confissões religiosas, como é importante que nós caminhemos juntos. O rebanho de Cristo é maior do que apenas a nossa igreja. Quando cheguei à casa episcopal, lá estava um presente de uma pessoa, membro da igreja da congregação cristã. Que bonito, testemunhando o desejo de caminharmos juntos. Para que o mundo creia, os cristãos precisam ser um, precisamos nos amar, nos respeitar, vivenciando profundamente a fé de cada um nas nossas igrejas, com segurança, mas sem jamais esquecer que nós somos um em Cristo. Acolho não só os presentes, mas todos aqueles que nos acompanham também pela TV Canção Nova, pela TV Evangelizar, pelas mídias digitais da nossa diocese, em especial a nossa rádio diocesana, FM 100.3, agradeço a presença da Rede Vida, que importante hoje a fé, contar com os meios de comunicação. Coloque seu dedo aqui. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui nesta celebração de posse canônica dessa querida igreja particular que é a Diocese da Campanha. É um momento muito belo e denso de significados, um momento eclesial de grande importância que remonta aos tempos apostólicos, a origem mesma da nossa igreja, que em sua rica tradição coloca a sucessão apostólica entre os seus acontecimentos de maior valor. Nesta celebração, na qual aconteceu já o rito da posse canônica, nós fomos orientados pela palavra de Deus, a fim de que essa palavra viva faça o nosso coração se convergir para aquele momento maior, que é o sacramento da Eucaristia, para que fique selada uma vez mais a aliança entre o Deus vivo e nós, a sua igreja do século 21, a fim de formarmos um só corpo, para que o mundo realmente acredite que Deus está no meio de nós, que somos seguidores de um Deus vivo, de um Deus que não mora no passado ou num livro, mas de um Deus que habita no meio de nós e que nos fala palavras de vida eterna, como nós já pedimos nesta oração da coleta desta celebração. A primeira leitura aponta para o pastor supremo desta igreja, o pastor ideal, guia e modelo para todos aqueles que ele quis ou quer como pastores de sua igreja. Deste pastor aprendemos que devemos ser pastores que conduzam o rebanho para a vitória sobre a dispersão causada nos dias de trevas e escuridão. Pastores que procurem toda a ovelha perdida
e que exerçam para com elas aquele cuidado amoroso que refaz, que fortalece e que não descuida também da ovelha nutrida e forte. Coração de pastor é o caminho e a realização do sacerdócio ministerial na igreja. Padres, coração de pastor é a fonte da realização de todos nós. Quando perdemos o coração de pastor, a dúvida, a tristeza, a melancolia entra, e aí já não temos aquela alegria que deveríamos ter. Vocês me desculpem, mas a minha garganta exige que eu a nutra, que eu a hidrate o tempo todo. A segunda leitura aponta o caminho desta igreja que nós somos na imitação do Cristo servo. Cristo que se abaixa, que se esvazia para servir e salvar, para fazer da igreja um corpo único, onde todos os membros, imitando-o, considerem a fraternidade e o serviço uns aos outros como meta do ser e do agir cristão. Se por um lado servir buscando toda a ovelha, por outro o mundo acreditará que Deus está no meio de nós, quando vir que nós nos amamos, que nos respeitamos. A todos vocês, leigos e leigas, religiosos e religiosas, padres, bispos, a fraternidade não é um adereço, mas é condição fundamental sem a qual o Evangelho perde a credibilidade, por mais que o anunciemos com palavras belas. Vou dizer a vocês muito, acredito, sobre a fraternidade nos tempos que Deus me conceder estar aqui. Coroando a liturgia da palavra, no Evangelho, Jesus nos ensina que o maior bem está em segui-lo, sem medo de perder a vida aparente que o modelo do mundo impõe. Sim, meus irmãos, minhas irmãs, somente perdendo a vida por amor é que se pode encontrá-la verdadeiramente. Isto é cristianismo. Este é o coração da nossa fé. Perder a vida por amor. Fora do amor não há nada, não há nada. Como João da Cruz disse, no entardecer da vida, seremos julgados unicamente pelo amor. Só perdendo a vida é que o coração fica alegre, que essa alegre notícia, a notícia do Evangelho, torna-se credível, torna-se para nós fonte de alegria, de força de viver e de paz. Irmãos e irmãs, nós somos hoje, na história do mundo atual, nesse século 21 que nos assombra tanto com seus progressos, mas também com seus retrocessos. Não imaginaríamos mais ver tanta coisa que estamos vendo. Julgávamos a humanidade crescida, evoluída, ao ponto de não acontecerem o que hoje os nossos olhos horrorizados contemplam. Mas nós somos esta igreja, deste tempo e não de outro, a igreja viva de Jesus Cristo. Nós somos a igreja, portanto, que deve fermentar, iluminar e salgar o mundo presente. Por isso, ao assumir a igreja presente nesta porção do povo de Deus, a Diocese da Campanha, como seu pastor próprio, gostaria de partilhar com todos os desejos mais profundos do meu coração. Sonho com uma igreja vibrante, que vibra nos muitos acordes da sinfonia do Espírito, que prodigaliza seus inúmeros dons conforme o querer sapientíssimo de Deus. Cristãos que vibrem pela alegria de edificar uma igreja protagonista da história de seu tempo, que é luz, que é sal e fermento, e não uma igreja passiva,
que apenas sofre e suporta a história como se não pudesse mudá-la. Sonho com padres protagonistas de uma igreja toda ministerial, que estejam no meio do seu povo, confirmando e incentivando os diversos ministérios e dons dos leigos e leigas. Clérigos que vivam o seu ministério na força do Espírito e com o coração ardendo de amor pelas palavras do seu Senhor e por eles, num contínuo ato de responder com amor a Jesus, que insiste em perguntar a todos nós consagrados: amas-me mais do que estes? E em continuar partilhando conosco sua missão ao dizer: se me amas, apacenta as minhas ovelhas. Repito, fora do amor, e desse amor primeiro a Deus e a Jesus Cristo, nossa missão jamais será bem-sucedida. Padres orantes, que estejam diante do seu Senhor, tenham o coração derramado na presença do seu Senhor, que falem dele com uma intimidade daqueles que têm o coração sempre a arder, porque estão na sua presença. Esse é o clero que eu desejo, e eu sei que vocês já são, mas quero incentivá-los, colocar ainda mais brasa no coração de vocês que arde por Jesus Cristo e se gasta por eles. Aos nossos padres, aos nossos diáconos, aos seminaristas, por favor, uma salva de palmas bem bonita. Obrigado, padres. Obrigado, padres. Obrigado, diáconos, seminaristas. Sonho com uma igreja decididamente missionária. Creio que não há outro caminho para a igreja a não ser uma igreja decididamente missionária, que só se consiga compreender a partir do envio de Cristo. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Aquela igreja em saída, como tanto insistia de modo profético o Papa Francisco, que não deixa ninguém para trás, que não se contenta com as 99 ovelhas que estão no aprisco, mas que vai atrás da única que se perdeu e que faz festa em encontrá-la, que se alegra em encontrá-la. Irmãos, eu tenho a consciência de que não sou arrojado o bastante para conduzir a igreja para o sonho e os caminhos desejados por Jesus. Como Santa Teresinha, que marcou a minha juventude e que ainda continua a falar ao meu coração, eu também posso dizer que das grandes águias que são capazes de voar nas grandes alturas, eu também só trago o olhar e a inspiração do seu voar. Por isso, desde já, eu desejo declarar o meu desejo de me ver cercado de padres, de diáconos, de religiosos e religiosas, de seminaristas, de leigos e leigas, que me estimulem com os seus dons, que me contagiem com seu ardor pelo Evangelho de Jesus, com a sua alegria, por vezes até incômoda, que me desinstale, que me jogue para frente, que me faça ir aos pobres, que me faça amar mais a Jesus Cristo, que me contagiem com a sua alegria de ter encontrado o tesouro que é o reino de Deus, para que juntos nós possamos seguir Jesus, seguir na bela e surpreendente tarefa da evangelização, que há muitos e muitos anos, eu sei, já acontece nessa bela terra da campanha. E é por tudo isso que eu também acredito que a sinodalidade seja realmente o caminho do Senhor para a igreja no século 21. Uma vez que diante dos desafios gigantescos que temos pela frente, como a administração da inteligência artificial e o seu correto uso, o crescimento do autoritarismo no mundo e das desigualdades sociais
entre tantos outros desafios, somente por meio da complexa e difícil tarefa da sinodalidade, ou seja, do acolhimento do outro, da escuta paciente, da sincera escuta para a chegada de um discernimento comum à luz do Espírito de Deus, é que nós poderemos vislumbrar os caminhos que sejam os mais próximos daquela verdade única, verdade com V maiúsculo, capaz de libertar verdadeiramente. Igreja da Sinodalidade, Igreja do Vaticano II, Igreja do Papa Leão, Igreja dos bispos, Igreja dos padres, Igreja dos diáconos, dos religiosos e religiosas, dos leigos e leigas, Igreja dos pobres, Igreja da unidade, Igreja povo de Deus. Eis a igreja que eu amo sinceramente, que eu amo desde a minha juventude e que cresce tal amor no meu coração, quanto mais eu vivo e me dou por ela. Eis a igreja que amo e pela qual convido todos a nos empenharmos e darmos o melhor de nós. Sonho com uma igreja ministra da esperança, essa virtude tão necessária que não permite viver a fé de uma maneira triste. O seu itinerário durante a peregrinação que realizamos nesse mundo. Irmãos, há muita gente que tem fé, mas muita gente que tem uma fé triste, porque não tem esperança. Há muita gente portando essa fé por esta ausência, dessa esperança que não decepciona, como falou o jubileu que terminamos, mas cujos efeitos precisam continuar. Creio que a igreja precisa levar a esperança até os rincões mais esquecidos, onde estão os irmãos e irmãs presidiários, pessoas entorpecidas pelos vícios, os idosos solitários e muitos outros irmãos vivendo nessas periferias existenciais, misérias de todo tipo. E nessa grande tarefa da evangelização, único caminho real para que o mundo tenha vida, é necessário que todos entendamos sempre mais que tudo que temos é dom precioso que vem do alto, como dádiva a ser colocado a serviço de todos, e que sem a partilha, eu vou dizer de novo essa palavra, tão preciosa, mas tão difícil de viver, que sem a partilha não haverá um mundo melhor. Assim é preciso que quem ganha mais dinheiro encare isso como verdadeiro dom que Deus lhe deu para ajudar os seus irmãos, e não apenas uma virtude conquistada de modo particular, fruto do próprio mérito e para ser usado apenas em favor de si mesmo e dos seus. Acreditar que as grandes maiorias devam morar e viver em periferias precárias e em condições precárias é pecar gravemente contra o Deus de Jesus, que é o Pai de todos. A capacidade de gerar riquezas é um dom. A capacidade de gerar riquezas é um dom e é preciso ser usado como um dom, ou seja, uma dádiva da qual se prestará contas a Deus acerca do que se fez com ela. Usar o dinheiro para fazer amigos que nos receberão nas moradas eternas, para ajudar a criar as condições de justiça que gera a paz entre os homens, eis a razão de se receber um dom assim, bem como outros dons semelhantes. Meus caros, há muita história bonita nessa diocese. Eu sei que aqui encontrarei tesouros enormes. Basta ver o que já produziu até hoje de santidade. Basta olhar para todo lado. Basta ver o testemunho de Inha Chica, do Padre Vitor, da bem-aventurada Teresa, de Dom Otton,
Basta olhar para tanto lugar e a gente vê. Aqui o reino tem acontecido há muitos anos. Que o Pai de Jesus Cristo me conceda a graça de me integrar a esta sua bela vinha e contribuir para o avanço da evangelização nestas terras, para a sua maior glória. À Virgem Maria, Senhora do Carmo, consagro uma vez mais o meu coração e a missão que ora Deus me confia, bem como a intercessão de Santo Antônio, exímio pregador do Evangelho do Senhor. Estamos nessas terras abençoadas, por isso também volto aqui, invocando a proteção e a intercessão do beato Padre Vitor, da beata Inha Chica, da venerável Irmã Madre Teresa Margarida, conhecida carinhosamente como mãe, e do servo de Deus, Dom Otton. O reino de Deus clama por todos nós. O reino de Deus chama a todos nós para a sua tarefa na igreja, no mundo. Que a sua intercessão nos ajude no sim que Deus espera de todos nós. Finalizo dizendo e pedindo a vocês: conto com a ajuda e com a oração de todos, e digo que a partir de agora a Diocese da Campanha podem contar comigo, que tudo façamos por Jesus e pelo Evangelho. Vamos dizer juntos? Que tudo façamos por Jesus e pelo Evangelho. Uma vez ainda, que tudo façamos por Jesus e pelo Evangelho. Em tudo Deus seja glorificado. Amém. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oremos. Floresçam, Senhor, nesta vossa igreja e perdurem até o fim a integridade da fé, a santidade dos costumes, o amor fraterno e a piedade autêntica. E não nos deixeis de conduzir com vossa proteção, esta igreja que sempre alimentais com vossa palavra e o corpo do vosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Que Deus possa agora derramar a sua bênção sobre nós. Eu queria convidá-los a todos para nos consagrarmos a Nossa Senhora do Carmo, rezando uma Ave Maria por essa diocese, também pela diocese de União da Vitória, da qual hoje me despeço, mas repito, não de forma permanente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.